E agora um papo, já vou abrir o nosso programa hoje com uma conversa com o cientista político, o Christopher Mendonça, com ele e com o Duda Teixeira. Então, já de cara, eu peço para que vocês pluguem os nossos convidados. Muito boa noite, Duda. Muito boa noite, Christopher. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Excelente. Bom, o Duda vai me ajudar aqui na conversa com o Christopher. Christopher, você acompanhou aí os resultados eleitorais. Nós tivemos algumas situações aí que naturalmente nos trazem a reflexão. Uma delas, eu acho que fundamental do que sai daí dessa eleição de ontem é um congresso, né, diferente, um congresso no qual o Bolsonaro terá bastante apoio, um congresso com um PL muito forte, com um PP forte, um PP que pode se unir à União Brasil e formar a maior bancada da Câmara. Você tem ali o PT também ainda forte na Câmara, você tem um Senado com uma bancada bolsonarista mais forte, conservadora, uma bancada conservadora forte, e também até com lavajatista, né? O Sérgio Moro aí, agora senador também. Tem várias questões que decorrem dessa nova configuração do legislativo brasileiro. Eu queria a sua avaliação, se a gente pode esperar, o que a gente pode esperar desse legislativo de 2023? Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite para poder participar aqui com vocês. Ontem foi um dia muito turbulento, muito cheio de coisas, porque os resultados saem em vários estados ao mesmo tempo e acaba que a gente que mexe com dados fica bastante estressado com essa quantidade de coisas que a gente observa na contagem dos votos, né? Exatamente como você disse, o Congresso Nacional Brasileiro ele teve pouca renovação do ponto de vista das suas cadeiras. Muitos dos candidatos se reelegeram, né? E aqueles novos que entraram, que é a menor parte, são basicamente pessoas de um nível conservador ainda maior. Então, seja para Bolsonaro ou seja para Lula, a gente vai ter que conversar com essas bancadas que a cada vez se fortalecem. É importante dizer que nos últimos anos foi regulamentado dentro do Congresso Nacional aquilo que a gente chama de bancada de emenda de relator. Então, os relatores têm uma capacidade muito grande sobre o orçamento da União. Então, nesses termos, esse diálogo entre executivo e legislativo, que já era muito importante, se tornou ainda mais central. O presidente Bolsonaro, nos últimos meses, teve que negociar de forma bastante profunda algumas questões, porque estavam relacionadas à eleição dos próprios deputados e dos próprios senadores. E o quadro que se estabelece a partir da legislatura de 2023 é de um aumento desse nível, né, de conservadorismo. O PP e União Brasil, dois grandes partidos que têm uma relação muito boa com o presidente Bolsonaro, estão falando já em unificar-se, né? O Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados e que ganhou ontem as eleições para continuar como deputado, talvez ele se candidate para continuar também como presidente da Câmara, ele já anunciou, né, de que nos próximos meses haverá um processo importante de junção desses dois partidos, o que vai gerar uma super bancada, né, de um partido que a gente ainda não sabe o nome, que vai contemplar o partido União Brasil e mais o PP, que são dois grandes partidos lá dentro da Câmara Federal. Duda, quer perguntar? Fica à vontade. Posso falar? Bom, o Bolsonaro ontem anunciou que vai fazer campanha começando por Minas Gerais. O Zema, que foi reeleito governador, você acha que ele pode ajudar o Bolsonaro a virar o jogo na eleição presidencial segundo turno? Agora sim. Acho que sim. Zema foi um governador aqui em Minas Gerais muito bem avaliado, né? Todas as pesquisas que observam assim, a representação dele popular, eles consideram que Zema tem um nível de aprovação muito grande, e isso foi observado nas urnas. Ele conseguiu, em primeiro turno, se reeleger. Zema é do Partido Novo, um partido que tem muito mais proximidade com os conservadores, sobretudo com os liberais na economia, do que estritamente com o PT e outros partidos de esquerda. E aqui em Minas Gerais, o governador Zema fez uma campanha muito baseada em se contrapor ao PT. Antes dele, nós tivemos aqui um governador petista, o Fernando Pimentel, que inclusive perdeu agora as eleições para a Câmara Federal,
que fez um estrago nas contas aqui do nosso estado, né? Teve uma dificuldade muito grande, inclusive não estava pagando os servidores em dia, atrasando 13º. Ele disputou a eleição contra o Zema em 2018 e perdeu, ele sequer foi para o segundo turno, e Zema fez uma campanha muito baseada nesse antipetismo, que me parece, pelos resultados que nós vimos nas urnas ontem, que ainda está muito presente na nossa sociedade. Então, nesses termos, até o próprio Zema já anunciou nas suas redes sociais e também a partir de interlocutores da imprensa mineira, de que nos próximos dias, e ele quer fazer isso até quarta-feira, que haja um encontro com o presidente Bolsonaro, que foi para o segundo turno, para que já seja alinhada essa questão de uma aliança entre o governador reeleito de Minas e o presidente da República, que busca a sua reeleição. Aqui nós tivemos... Oi, diga. Oi, não, desculpa, você está concluindo o raciocínio, é que eu queria avançar na questão Minas Gerais, porque é o seguinte, virou até meme aí entre os bolsonaristas, para aqueles mais radicais, para tentar questionar o resultado das urnas, né? Então tá todo mundo assim espalhando o que seria o santinho da eleição, mas na verdade com o santinho com o resultado. Então você tem o Lula, né, que foi o mais bem votado presidente lá em Minas, depois você tem o Zema, governador reeleito, e depois você tem os candidatos ali ao Senado, o Cleitinho, o Nicolas e também tem o outro rapaz que agora esqueci aqui, que é também da base bolsonarista. Então você tem uma eleição para o Congresso bolsonarista, você tem a eleição para o governo, um governador liberal, governador do Novo, um governador que se manteve independente, e você tem a votação para a presidência, o Lula ganhando. O que explica esse cenário tão complexo, esse voto tão complexo do eleitor mineiro, hein? O que explica essa situação é exatamente a falta de programa que os nossos partidos políticos têm no Brasil. Hoje nós temos mais de 30 partidos políticos que não têm exatamente uma identidade tão definida para a população. Então, nesses termos, a própria teoria de ciência política nos diz que as pessoas aqui no Brasil não votam em partidos ou em ideologias, mas votam nas pessoas, o que em muitas condições fazem com que haja esse voto dividido. E realmente aqui em Minas Gerais, Lula teve uma dianteira importante, não foi tão grande quanto os institutos de pesquisa apontavam com antecipação, foi uma vantagem bastante curta, mas, de forma geral, os candidatos bolsonaristas tiveram uma maior abrangência na eleição. Ontem mesmo o vereador Nicolas Ferreira, que foi o deputado, porque ele era vereador e se tornou deputado agora, ele foi o deputado que mais número de votos teve na história de Minas Gerais, passando de 1.500.000 votos, né? Junto com ele também estava o Bruno Engler, que é do PRTB aqui de Minas Gerais, que teve 500 mil de votos para a Assembleia Legislativa daqui. Então, também um recorde muito importante. O nome dele é esse mesmo. Isso, Bruno Engler. E também tivemos o Cleitinho, né, que é alguém que foi preterido pelo governador Romeu Zema. O Romeu Zema acabou escolhendo o Marcelo Aro, que é do PP, para fazer uma base melhor lá na Câmara, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas o Cleitinho foi e acabou vencendo esse pleito. Então, essa diferença, né, de votações se dá exatamente por essa não identificação a partidos políticos. As pessoas do Brasil votam nas pessoas e não especificamente na sua ideologia ou no seu partido político. O Duda, libera o áudio do Duda, por favor. Oi. Essa diferença, essa disparidade que o Cláudio comentou, faz com que seja mais fácil, então, para o Bolsonaro garimpar voto aí em Minas Gerais? Eu acho que sim, né? As pessoas, a pedido do governador, teriam uma maior facilidade em votar no Bolsonaro. Parece que não há uma cristalização muito grande sobre a ideologia dos mineiros. Nós temos aqui um grupo grande de pessoas que são mais ligadas à esquerda, outros à direita, mas não há nada de tão diferente entre esses dois espectros. Então, eu acredito que uma estratégia muito importante, se eu pudesse aconselhar o presidente Bolsonaro, é de que viesse muitas vezes a Minas Gerais, sobretudo no interior, onde o governador Romeu Zema tem um importante destaque, e que utilizasse também dessas outras pessoas, Engler, Nicolas Ferreira e Cleitinho, para conseguir levantar a votação dele aqui em Minas Gerais, o que, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tem um efeito muito importante no cômputo geral. Tá. Tem uma pergunta também, Christopher, porque, enfim, eu publiquei aqui várias matérias de várias eleições na América Latina, e se falava aí de uma onda vermelha, uma maré rosa, de vários candidatos de esquerda vencendo eleições, né? Na Colômbia,
no Peru, no Chile, na Bolívia. A gente teve um primeiro turno e o Lula ficou na dianteira. Essa eleição brasileira, ela conversa com essas outras? Parece que há uma tendência de esquerda aqui na América Latina. A gente ainda não... Eu tenho certo receio ainda de falar que é uma onda rosa, uma maré rosa, né? Exatamente porque os países mais importantes ainda estão passando por processo de escolha dos seus representantes, mas ainda assim a gente vê que alguns países importantes aqui do nosso continente mudaram o espectro político da direita para a esquerda. Um exemplo talvez mais recente desse seja a Colômbia, né? Que nos últimos meses escolheu um presidente, Petro. Depois de muitos anos, a Colômbia não tinha há muitos anos alguém de esquerda comandando aquele país, e pela primeira vez eles elegem alguém de esquerda. Assim que o Petro assume o poder lá na Colômbia, ele já enfrenta uma grande dificuldade, porque ele não tem dinheiro em caixa para cumprir as promessas que havia feito durante a campanha, e também ele teve que aumentar os impostos, o que atingiu diretamente a população, que está fazendo uma série de manifestações de rua, né, e estão enfrentando o governo de uma forma bastante incisiva. Um outro caso foi Boric, né, o Boric, lá no Chile, que foi eleito também como representante da esquerda, inclusive com uma pauta de renovação da Constituição do país, e ele não conseguiu aprovação nesse Congresso. Então, há uma dificuldade muito grande. A esquerda consegue se eleger, mas não consegue governar, diante de uma divisão muito clara que os países estão tendo aqui na América Latina. Eu acredito que esse também possa ser um caso do Brasil. Caso Lula ganhe, haverá uma dificuldade muito grande de governar os próximos 4 anos. O Christopher, olha só, eu estou aqui olhando, voltando à questão do Congresso Nacional. Depois, desculpa, Duda, se quiser voltar para o internacional, aí a gente aqui faz uma mescla. Mas eu queria puxar a bola para o nacional, porque assim, gostaria muito de entender. Você falou, quando você analisou em Minas Gerais, você falou dessa falta de conteúdo programático, falta de substância aí nas pautas dos partidos, etc. Ontem a gente estava conversando na nossa live, eu, o Duda e o Graeb, e a gente mencionava, fazia uma avaliação justamente do estreitamento da terceira via, né, nesse resultado final, o alargamento dos dois polos, então um radicalismo. Inclusive até o Marcelo Madureira, que estava conosco, que puxou esse assunto, falou assim, poxa, a gente está andando para trás, né? Nós estamos olhando para o passado e acelerando, porque nós estamos nos tornando uma sociedade mais radicalizada. Quando eu olho, eu gosto sempre de olhar todo o cenário, né, para ter uma visão global. Quando eu olho o Congresso, eu vejo o seguinte, o PL cresceu pra caramba aqui, ganhou 66 assentos novos, né? 99, né, hoje, na Câmara, só na Câmara. O PT ganhou 14, assim, PL disparado, 66, PL agora, PL que era um partido, né, secundário aí, já estava massacrado era o PR anterior, estava massacrado pela Lava Jato, já tinha o seu passado também de mensalão, enfim, mas parece que, e não tinha nenhum contato com as ruas, né? Então, de repente, ele pega essa figura do Bolsonaro, coloca ali como totem e passa a ter esse contato com as ruas e elege 99 deputados, 66 mais. É o líder da eleição no Congresso. O PT, 14. Ótimo, ganhou bastante. O PP, que também está na base bolsonarista, ganhou 9. Agora está com 47. O MDB ganhou 8. O PSD ganhou 7 e o Republicanos ganhou 11. Vou parar por aqui para dizer o seguinte. O União Brasil perdeu 22, que agora está tentando se unir ao PP. PDT, PSB e PSDB também derrubaram. Um perdeu 11, o outro 18, o outro 16 deputados. Eu não sei, eu não consigo enxergar essa radicalização, eu não consigo verificar ela nesses dados, né? Porque o Lula fez uma coligação aqui de centro de esquerda com esses partidos de esquerda e esses partidos se lascaram, esses partidos perderam a opção de cadeiras, apesar do PT ter ganho 14, que também é uma vitória expressiva, mas nem se compara com a vitória de 66 do PL. Como é que você enxerga esse cenário? Como é que a gente deve fazer essa leitura? É possível uma leitura que justifique essas perdas e esses ganhos e essa nova configuração?
Especificamente, os especialistas têm dividido o Congresso Nacional Brasileiro em 3 frentes distintas, né? A primeira delas é a frente que eles chamam de progressista, que são aqueles partidos de esquerda, principalmente liderados pelo PT, pelo PSOL, PCdoB, PDT, né? E que tem diminuído nos últimos anos em razão dos resultados também no poder executivo, né? Então, eles têm sido reduzidos de forma muito drástica. Existe uma segunda frente, que é chamada de centro democrático, são aqueles partidos que, embora não sejam do centrão, mas são partidos que têm uma capilaridade muito grande dentro do Congresso. Talvez o partido mais representativo desses sejam o PSDB e o PSD, que cresceu bastante nos últimos anos, né? O PSDB, é bom a gente informar que foi um dos partidos de maior relevância na democracia brasileira, já teve presidente da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito em primeiro turno, e que agora perde muitas cadeiras. E, por fim, nós temos o terceiro grupo, esse cada vez mais volumoso, que são dos partidos chamados de partidos do Centrão. Estão entre esses partidos o PP, o Republicanos, o Avante, né? O próprio MDB, que é um partido muito grande, mas que tem alas que participam do Centrão. Inclusive, agora, recentemente, eles estão discutindo ao redor de Simone Tebet qual vai ser a proposta deles para o segundo turno, se eles vão apoiar Bolsonaro, se eles vão apoiar Lula, ou se eles vão abrir para que cada um dos representantes apoiem quem quiser, né? A gente sabe que o PMDB é um partido muito grande que tem diferentes nuances ali dentro. Então, de forma geral, o que nós temos observado é que nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, em razão dessa grande capacidade que os partidos do Centrão têm de mobilizar o orçamento da União, que ele tem crescido muito. A gente teve uma janela eleitoral, alguns meses atrás, antes mesmo do processo eleitoral, no qual diversos nomes importantes dos partidos do Centro Democrático ou daquele grupo chamado de progressista migraram para esses partidos. Saiu muita gente do PSB e foi para partidos como o PSD, né? Algumas pessoas saíram do PSDB e foram para o PL, e nesse sentido esses partidos também tiveram, portanto, um crescimento grande. Esse aumento do PL não se deve estritamente ou exclusivamente à eleição. Já no momento em que houve a janela eleitoral, sabendo que o presidente tinha se filiado ao PL, cujo líder central é o Valdemar da Costa Neto, né? Já foi deputado, inclusive tem um envolvimento muito grande aí em alguns escândalos que foram feitos no passado, inclusive o Mensalão. Ele já imaginava que ao trazer para o seu partido o presidente da República, que ele arregimentaria também um número grande de deputados que sabiam da quantidade de dinheiro e de visibilidade que teriam diante desse partido presidencial. É muito comum no Brasil que o partido do presidente tenha uma chamativa maior para deputados. Isso aconteceu anteriormente no PSL, que foi o primeiro partido que o presidente Bolsonaro disputou as eleições. No entanto, o PSL acabou se finalizando e se unindo à União Brasil, né, que naquela época era o Democratas, e acabou se unindo numa mesma label, né, numa mesma figura de partido. Então, tudo isso se deve exatamente à presença do presidente da República, que garante maior visibilidade aos partidos do Centrão. Christopher, posso fazer uma perguntinha? Esse PL vitaminado seria um problema que impediria ou atrapalharia muito a governabilidade num possível governo do Lula? Certamente. O PL é um partido que está muito ligado ao presidente Bolsonaro. Embora eles sejam deputados que tendem a negociar, o preço a se pagar pelas votações desse partido é muito grande, né? Então, caso o Lula seja eleito e o PL continue com essa bancada, mantenha essa bancada grande, certamente a esplanada dos ministérios terá que ser dividida de uma forma bastante ampla para vários partidos, e aí sim o Lula vai ter que fazer aquilo que ele tem chamado de frente ampla. Até agora, o Lula não conseguiu essa frente ampla que a mídia muitas vezes fala. Ele está localizado apenas em partidos de esquerda. Nem o PDT, que é da esquerda, está apoiando o Lula até agora. Quem tem apoiado o Lula são exatamente pessoas que já foram seus ministros, pessoas que têm uma ligação com o PT, com raras exceções, como é o caso de Geraldo Alckmin, que não tinha nenhum tipo de ligação com o PT ou o conjunto de partidos que fazem parte ali daquela esfera, e também o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que embora tenha sido ministro de Lula e depois ministro de Dilma, ele não tinha uma conformidade ou uma ligação tão grande com o PT. Mas a frente ampla mesmo terá que ser construída no caso de uma vitória de Lula, e construir essa frente ampla terá custos muitíssimo altos, que podem, inclusive,
contra a proposta que o Lula fez durante toda a sua trajetória nessa eleição. É curioso essa história de frente ampla aí. Os partidos que entraram na frente ampla do Lula se deram mal, né? A gente, mais uma vez, está aí o PDT, o PSB perdendo 18 cadeiras, né? Assim como a terceira via. O PSDB perdeu 16. O Novo, por exemplo, consegue reeleger um sujeito como o Zema, né? Com essa votação expressiva, vencendo logo no primeiro turno, e ao mesmo tempo não consegue uma votação significativa no Congresso, inclusive perdeu, né? Perdeu 5 deputados. O quê? Falta de planejamento, falta de estratégia, falta de conexão com o eleitor? O que você acha? O Novo é um partido bastante sui generis, eles não fazem conexões com nenhum outro partido, pretendem não ter um diálogo muito amplo com outros partidos. Algumas pessoas são mais ligadas ao Bolsonaro, outras são mais críticas a ele. Então, essa falta de definição e de identidade ao Partido Novo é algo que dificulta muito o seu posicionamento na hora das eleições, né? O Novo já não tinha tantos deputados assim, lançou uma chapa presidencial que tinha como vice o Thiago Mitrô, um deputado mineiro que foi ser vice do Luiz Felipe Dávila e que perdeu, né? Então acaba tirando uma das cadeiras importantes que tinha no Congresso. O Guilherme da Cunha, que também é mineiro e que ficaria na cadeira do Thiago Mitrô, também não conseguiu lograr êxito, ele não conseguiu os votos necessários. Então, nesse sentido, o Novo acaba se especializando muito mais no executivo e com uma experiência exitosa. No entanto, me parece que Zema não está tão colado no Partido Novo, e é por isso que talvez nós possamos olhar para o futuro e verificar que o Zema, caso queira ter uma projeção nacional, ele vai ter que mudar de partido e ir para um partido que, embora tenha algumas características próprias do seu discurso, ser um partido mais liberal, contra, sobretudo, aos privilégios dos políticos, não seja o Partido Novo que não conseguiu uma capilaridade tão grande, nem no Congresso, nem na sociedade. Há pouquíssimos prefeitos espalhados pelo Brasil do Partido Novo, pouquíssimos deputados estaduais e também muito poucos deputados federais. Não há nenhum senador do Partido Novo. Não sei se parte da explicação aí também, Christopher, é que o Novo ele renunciou a usar os recursos do fundo eleitoral, né? E acho que uma das principais coisas que ajudam a predizer se o partido vai conseguir voto ou não é gastar dinheiro numa campanha, né? Se você tem menos recursos, você vai ter menos votos, não? Com certeza. A questão do financiamento de campanha está muito atrelada aos resultados das urnas. A gente vê que pessoas, principalmente no legislativo, né? Pessoas que tiveram um orçamento importante para fazer campanha foram aquelas que exatamente conseguiram a sua eleição ou a sua reeleição. O Partido Novo tem no seu estatuto uma diretriz que é fixa, que não pode ser mudada, de que eles não utilizam dinheiro público para fazer nenhum tipo de campanha, nem para o legislativo e nem para os executivos, seja ele nacional ou estatal, né? Ou nos estados, estadual. No entanto, o Novo tem um incentivo muito grande de pessoas que são muito ricas, né? Então, há uma crítica que tem sido feita ao Partido Novo de que os candidatos, por não usarem o dinheiro público, são candidatos que precisam de um incentivo de grandes empresas, de empresários bastante importantes dentro da estrutura econômica brasileira. E isso faz com que o partido seja observado, né, de forma geral, pela população como um partido elitista, longe da população, e tem impedido, inclusive, que as pessoas possam dialogar com maior proximidade daqueles candidatos que são do Partido Novo. Tá certo. Christopher, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Eu que agradeço, estou disponível também para estar aqui no futuro. Obrigado. Obrigado. Duda, obrigado. Obrigado, Cláudio. Boa noite, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.